O assunto agora são VLAN. O que são as VLANs? Para que elas servem? Isso aqui é uma configuração importantíssima, principalmente em redes corporativas, muitas vezes não entendida da forma correta. Então, minha ideia aqui é tentar esclarecer, deixar pelo menos conceitualmente as coisas mais claras para todos. Então, um breve sumário aqui, fazer uma visão geral sobre o que é VLAN, para que serve, o funcionamento, os tipos de portas, os quadros I3E 802.1Q, que é o padrão que define VLANs, o modo acesso e tronco, o PVID, que é a identificação da VLAN privada, o que é porta híbrida, o que é o Voice VLAN, o que é o Kill-in-Kill, então encapsulamento de VLANs, o que é um router on stick, então, que é o roteamento entre VLANs, e as considerações finais. Então, uma visão geral. Primeiro, VLANs é criado em software, em switches da camada 2, então são switches gerenciáveis. Criam segmentos de redes locais em agrupamentos definidos pelo administrador. Então, o que é conceitualmente? Os usuários, ou os dispositivos, que estão na mesma VLAN, estão contidos no mesmo domínio de broadcast. Ou seja, para eles se comunicarem, eles têm que passar por roteamento. Então, tu está isolando portas a partir de identificações que ficam segmentando a rede. Então, vamos guardando os conceitos. Então, esse tráfego, pode haver comunicação entre VLANs? Sim, mas tem que ser feito por meio de roteamento. Outra que as VLANs podem ser estáticas ou dinâmicas. Grande parte das vezes são VLANs estáticas, uma vez configuradas pelo administrador, seguem dessa forma. Então, funcionamento. Switches com suporte a VLAN. Eles gerenciam uma tabela de endereços físicos por cada VLAN. Então, dessa forma, podem suportar múltiplas VLANs. Isso depende do dispositivo, vou mostrar um exemplo aqui. Realiza filtragem e encaminhamento baseado na identificação da VLAN. Então, o endereço físico que está numa VLAN vai se comunicar diretamente com ele. Então, se eu tenho dois hosts na mesma VLAN, quando eles vão se comunicar internamente no switch, vai ser analisado se eles estão na mesma VLAN. Se estão na mesma VLAN, o comportamento é como se estivesse na mesma rede. Se não estão na mesma VLAN, eles não se enxergam. Então, quando a gente faz essa separação, então se usa VLANs, tu tens como fazer priorização de VLANs, associação de VLANs com prefixo no endereço MAC, então podemos usar VLANs dinâmicas e outras coisas mais. Monitoramento de VLANs, quero ver tráfego de um determinada VLAN, certo? Criar CLs baseado nisso. Então aqui tem um exemplo de um dispositivo bem simples, certo? Um switch da Intelbras, switch gerenciável. Então aqui tem as descrições dele, etc. Tem PoE, segurança de informação e eficiência no tráfego através de segmentação de rede em VLANs. Então ele tem suporte a VLANs. E aqui vai estar destacado, certo? Então, hoje em dia é comum ter suporte a VLANs, certo? Switches gerenciáveis. O que vai se enxergar na tabela de endereços? Algo desse tipo aqui, ó. Então, por exemplo, esses endereços físicos aqui, que estão na porta 1, na porta 5, na porta 3, na porta 7, na porta gigabit 1, 2, 6, estão na VLAN 1. Ou seja, essa galera toda aqui estão na mesma rede. Então eles se enxergam diretamente. É como o quê? Como se eu estivesse ligando num switch aqui, essas máquinas todas num switch único. Tá aí esses outros caras aqui, VLAN 10, por exemplo.
VLAN 70. Esses caras aqui, eles estão, do jeito que está aqui a configuração, eles estão se comunicando com outro switch. Então tem uma porta que liga outro switch aqui. Isso é uma porta tronco, onde passam as VLANs aqui. Mas nesse mesmo switch eu poderia ter outras VLANs que estariam numa rede isolada dessa vermelha aqui. Então, para eles se comunicarem, teria que haver um processo aqui de roteamento. Então, a partir do roteamento, equipamentos que estão na VLAN azul aqui poderiam se comunicar com os equipamentos da VLAN vermelha. Vejam, isso aqui é um único dispositivo, certo? Por isso que o nome é Virtual LAN, porque na realidade não são redes separadas fisicamente, são logicamente separadas. Vamos lá. Então, com suas vantagens, criar domínios de broadcast. Então, eu consigo isolar tráfego de controle, eu consigo isolar problemas relacionados a loop de rede, a anomalias de rede ficam isoladas, e eu, a partir daí, consigo controlar tráfego de rede também. Aumenta a segurança, porque eu evito que alguém possa causar problemas em toda a minha rede. Ele poderia causar problemas numa VLAN específica. Melhorar a organização da rede, então separar a rede por VLANs relacionada a andares de um prédio, a prédios de um campus, ao tipo de uso, é cliente, é uso público. Então eu consigo fazer configurações no switch de acordo com essas VLANs. Então pega esse exemplo aqui, onde se tem como se fossem prédios, né? Produção A, produção B, cada um deles tem uma VLAN. Eu possuo uma VLAN de gerenciamento, ou seja, isoladamente eu consigo chegar nesses equipamentos aqui para poder gerenciar eles. Na prática, o que é? O endereço IP de gerenciamento desses switches, esse PC aqui não enxerga. Ele não tem como chegar aqui. Por quê? Porque ele vai ter que passar por um serviço de roteamento. E aqui eu faço bloqueios, por exemplo, de firewall, e ele não vai fazer isso. Então eu posso definir se uma VLAN conversa com a outra ou não a partir de regras de firewall. Mas exemplo aqui, ó, servidor de impressão. Ele tem que se comunicar com as impressoras. Então a VLAN da impressora não é a mesma VLAN desse PC aqui. Para esse PC chegar nessa impressora, ele tem que fazer uma requisição via roteamento ao servidor de impressão, e o servidor de impressão se comunica diretamente com a impressora. Isso vale para câmeras, vale para equipamentos de rede sem fio, certo? Então essa é a ideia geral de VLANs. Então os tipos de associação que pode se fazer: por porta. Então lá no switch eu defino que uma porta está numa VLAN, ou em múltiplas VLANs, né? Por endereço MAC, então um determinado endereço MAC vai estar numa VLAN. Ou até protocolos. Então quando se usar um protocolo tipo TCP na porta 80, quando acontecer isso, o switch vai associar esse tráfego a VLAN, sei lá, 150. Isso aqui é raro acontecer, certo? Esse aqui até tem bastante casos, mas esse aqui é muito difícil. E esse é o mais comum. Então, se tu plugar um equipamento, o que quer dizer isso aqui? Configurar um switch e disser que nessa porta aqui está a VLAN 20, e tu plugar um PC aqui, ele vai estar na VLAN 20. Certo? Esse é o tipo de associação. Se for uma porta com múltiplas VLANs, quando tu conecta um switch a outro, tu vai ter que passar aqui então a VLAN 20, a VLAN 10, a VLAN 1, quantas tu quiseres passar. Então, quando tu tem uma situação como essa aqui, de múltiplas portas, de múltiplas VLANs na mesma porta, tu tem uma configuração de uma porta tronco. E quando tu tem um único dispositivo aqui que não entende marcação, então esse cara aqui não recebe marcação nenhuma no pacote, certo? Esse cara que recebe como se fosse a rede normal. Isso aqui é uma porta chamada uma porta de acesso. Eu vou falar logo em seguida sobre isso aqui,
Mas interessante para entender como é que tu configura VLANs, né? Tu não configura no dispositivo, porque esse dispositivo aqui não entende nada de VLANs. Mas quando ele passa nessa porta aqui, internamente ao switch, ele está marcado como porta 20. Como VLAN 20, desculpe. Então o tráfego entre switches é marcado, chamado tagged, nesse padrão aí, que é de 1998. Então tem bastante tempo já VLANs, né? Nenhuma novidade. Então o que é uma porta tagged? O que é essa porta tagged? Uma porta tagged, na verdade, vai ser uma porta onde se tem múltiplas VLANs e o dispositivo ligado a essa porta entende as marcações. Então, quando eu ligar numa porta que é marcada um dispositivo qualquer aqui, esse dispositivo aqui tem que entender essas marcações. Isso chama-se tagged. E o que tem além disso? Tem untagged, que é esse caso aqui. Então eu vou plugar um PC aqui, uma impressora, que não entende nada de VLAN. Quando o pacote vem para ele aqui, quando o pacote vem para esse dispositivo, a marcação aqui, 20, é retirada, certo? Então não vem marcação nenhuma. Esse cara recebe um pacote como se não houvesse nada a ver com VLANs. Então a VLAN é tratada somente dentro do switch. Isso é um untagged. Então, regra geral, quando se for conectar numa porta tagged, o dispositivo que está sendo conectado tem que entender de VLANs. E o untagged, quando tu plugar um equipamento numa porta untagged, todos os pacotes que entram e saem dessa porta são desmarcados, ou seja, como se não houvesse VLANs. Então, aqui tem um exemplo de um switch Aruba com uma configuração de porta. Nesse caso aqui, as portas estão untagged na VLAN 1, que é o padrão. É assim que vem de fábrica, certo? Um switch gerenciável sem VLANs, qual é a configuração de VLANs dele? Todas as portas untagged, por isso o U aqui, na VLAN 1. Ou seja, todas essas portas aqui participam da mesma rede, da VLAN 1. É assim que vem na configuração padrão de switches. Então tu está usando VLAN mesmo sem saber, certo? Se tu está usando um switch gerenciável, tu está usando VLANs. Só se tu não configurar as VLANs, tu vai usar ele no padrão, que é todo mundo VLAN 1. Como é que é essa marcação, né? Então esses quadros são marcados, os quadros Ethernet são marcados com 4 bytes. Então o tamanho máximo, né, de pacote padrão aí é 1518 bytes. Mas quando tu usa VLANs, tu passa para 1522. Esses 4 bytes aqui são o cabeçalho usado pelo padrão I3E802.1Q para uso de VLANs. Então vai ter a identificação da VLAN, vai ter informações de priorização, certo? É isso que vai acontecer. Com o uso de jumbo frames, ou seja, pacotes que chegam até 9K, isso torna irrelevante, né, a questão do overhead aqui, porque eu estaria perdendo 4 bytes da minha área de dados aqui, né? Então, pensando que um quadro tu vais ter cabeçalho e dados, se tu aumenta e ele tem um tamanho máximo, né? Tem esse MTU, que é o tamanho máximo dele. Se tu aumenta o cabeçalho aqui, tu diminui a tua área de dados. Mas quando tu usa jumbo frames, isso é irrelevante hoje em dia, certo? Lembrando que isso aqui tem que ser configurado também, né? Bem, então algumas interfaces de rede antigas não suportam esse aumento aí. Hoje em dia é raro, certo? Mas assim, dependendo do equipamento que forem pegar aí, talvez não vá funcionar tu marcar pacotes, porque ele vai achar que esse 1522 aqui é um erro. Ele deveria esperar no máximo 1518. Então, ele não funciona.
Eu tenho casos de placas de rede assim, certo? Placas on-board de equipamentos antigos, ok? Uma placa atual certamente vai funcionar. Então, como é que é esse quadro Ethernet aí, né? Esse aqui é o quadro padrão. Então tem endereço de destino, endereço de origem, tipo ou tamanho, dados e o checksum. São acrescentados 4 bytes que são informações sobre VLAN. O que tem aqui? Tem o protocolo, que é sempre 8100, que é a identificação que está se usando VLANs. A prioridade, quando usada. Existe aqui um identificador que é normalmente setado em 0. E o VLAN ID 12 bits. Então quer dizer o seguinte, ó, eu posso ter 2 na 12, ou seja, 4096 identificações de VLAN. Então vai do 0 até o 4095, algumas são reservadas, a gente já vai conversar sobre isso, mas já podemos saber que qual é o número de VLAN válido de 0 a 4095. Vamos lá. Então, como é que é essa questão do modo acesso tronco e a diferença de tagged e untagged? Por que causa essa confusão? O que é tagged e o que é untagged? Olha só, o modo acesso, a porta é somente membro de uma VLAN. Isso aqui é uma porta untagged. Por quê? Porque do outro lado eu não preciso repassar essa marcação. A marcação vai ser feita internamente no switch. Então aqui eu vou ligar, por exemplo, um dispositivo que não entende nada de VLANs. Uma porta tronco ou uma porta tagged, essa nomenclatura ela pode variar dependendo do switch, certo? Pode suportar múltiplas VLANs. E é usado normalmente para conectar entre switches ou roteadores, mas qualquer equipamento que possa separar os pacotes marcados. Então, quando eu ligo uma porta tronco, eu vou ligar nessa situação aqui. Então, de um switch para outro, tenho múltiplas VLANs aqui. Elas vão passar pacotes marcados numa VLAN de um tipo, na VLAN de outro tipo, na VLAN de outro tipo. Quando chegar aqui na ponta, esse cara aqui da ponta tem que entender que essa aqui é uma VLAN separada dessa, separada dessa. Então, a porta tronco passa múltiplas VLANs. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Um versus aqui, né? Porta de acesso, porta tronco. Então, em switches, as portas são geralmente configuradas como portas de acesso ou portas tronco. O padrão é o modo acesso. Então, quando a gente adquire um switch gerenciável que tem VLANs, qual é a configuração dele? Todas as portas em VLAN 1 em modo acesso. É assim que é a configuração inicial, salvo alguma exceção. Então, essas portas são usadas para conectar dispositivos finais. Geralmente tem um PVID, então uma identificação de VLAN privada, configurado para uma VLAN específica. Por padrão é 1, mas pode ser qualquer outra a ser definida. As portas tronco são usadas para conectar outros switches ou outro dispositivo de rede que pode transportar várias VLANs. Então, em alguns equipamentos, aparece uma nomenclatura que causa confusão, certo? Então eu botei aqui. Aparece assim, ó, portas do tipo trunk. Isso aqui, em alguns switches que usam o termo tagged e untagged para identificar portas de acesso e portas que têm múltiplas VLANs, isso aqui é para fazer agregação. Isso aqui causa confusão mesmo, certo? Então, agregação é outra coisa. É tu agregar portas aqui, criando um grupo de portas
e elas funcionarem todas ao mesmo tempo, tendo a capacidade de 3 vezes mais do que o valor de banda que eu tenho em cada um desses links aqui. Não é a mesma coisa. Então, ter atenção a esse tipo de configuração. Certo? Aqui é um caso de um microtik que usa trunk. Mas ele utiliza tagged e untagged para identificar quando são portas que são com múltiplas VLANs ou apenas com uma VLAN. Vamos lá, seguindo. E temos um outro caso, que é a porta híbrida. O que é a porta híbrida? Ela é usada normalmente para conectar ao mesmo tempo equipamentos finais que não identificam tags e equipamentos que identificam tags. Tá, mas que confusão é essa? Como é que é? Olha só. Exemplo. Um telefone IP. Então, tu podes ter a VLAN de telefonia marcada e um PC ligado ao telefone que não entende marcações. Então, é muito comum o telefone IP possuir, para aproveitar, né, a porta de rede, o telefone IP possuir um switchzinho, 2 portas. Então, tu liga a rede aqui está o telefone, e aqui tu liga o PC, que está ligado na mesa. O PC vai receber a VLAN diferente que esse telefone recebe. Só que esse cara que recebe sem marcação nenhuma, como se fosse uma porta de acesso, e aqui ele recebe marcado, como se fosse uma porta tronco ou uma porta tagged. Então é mais ou menos isso aqui. Que eu vou mostrar agora. Tem o Access Point, mesma coisa, certo? Eu poderia ter uma VLAN de gerenciamento marcada e uma VLAN de dados untagged. Aqui é o exemplo do VoIP, que é bastante comum. Então eu tenho uma VLAN de voz 333, que é tagged, e eu tenho uma VLAN de dados 142, que é untagged. Então meu telefone aqui, eu ligo o meu PC e ele recebe a VLAN 142, e o telefone a VLAN 333. Como é que eu configuro essa porta aqui do switch? A 142 vai ser acesso, então untagged, e a 333 vai ser marcada, tagged. Esse aqui é um exemplo clássico do uso de porta híbrida. E essa porta do switch aqui, ela vai ser configurada como uma porta híbrida. Então ela não é nem acesso nem tronco, elas duas ao mesmo tempo. O que é a VLAN privada, né? Private VLAN ID. Então é um identificador numérico associado a uma porta de switch que define a VLAN padrão para essa porta. Então significa o quê? Que todo o tráfego que chega nessa porta, sem marcação, então não vem nada de informações da origem para a porta do switch, será associada à VLAN com o número ID especificado no PVID. Então é a configuração clássica de porta de acesso. O que é a VLAN default? Então todo switch possui um suporte a VLAN, ele vem com todas as portas definidas na VLAN default. Normalmente, em 99% dos casos que eu vi na minha vida, a VLAN default é igual a 1. Certo? Ela é reservada para isso. E não pode ser removida. Então, assim, ao menos eu tenho que ter uma VLAN no switch. Tem switches que permitem tu trocar a VLAN default para outra, mas não permite tu remover a VLAN 1. Certo? Então, ela normalmente é usada para gerenciamento. Ela não é usada para tráfego de dados ou VLAN para uso de câmeras. Não. Ela é usada para gerenciamento dos dispositivos. Em relação a quais identificações de VLAN eu posso usar, então do 0 a 4095 é um campo de 12 bits, né? Então é 2 na 12, por isso dá 4096 variações. A 0 e a 4095 são reservadas,
E a quantidade de VLANs que são suportados no switch depende da capacidade dele. Então aqui, um exemplo daquele mesmo switch Intelbras, que mostrei agora há pouco. Olha só, ele possibilita identificação de 4.096 VLANs, mas apenas 1.000 VLANs ativas. Então ele tem VLAN híbrida, VLAN untagged, VLAN baseado em endereço MAC, baseado em protocolo, tem Voice VLAN, Surveillance VLAN, Guest VLAN. Então tem outras particularidades aqui que cada fabricante foi acrescentando aí ao longo do tempo, certo? Então por isso é interessante ler o manual dos equipamentos para ver o que tem disponível. Então, por exemplo, o Voice VLAN. Para que ele serve? Para fazer configuração de dispositivos de VoIP. Por quê? Porque o tráfego de VoIP é sensível a variações da rede. Então, ele pode ser priorizado, certo? E aí tu consegue isolar. Normalmente ele é baseado no MAC descoberto na porta. Por um prefixo, olha só, por um prefixo MAC do fabricante ou pelo protocolo LLDP, que é um protocolo de descoberta aqui em nível 2. Então, telefones IP. Em caso de telefones IP com portas para compartilhamento, né? Esse exemplo que eu dei é recente, as portas têm que ser híbridas. Tá, mas como é que é esse negócio? Ó? São passadas VLANs de voz e dados. É assim, ó. Tu vai ter, por exemplo, uma máscara no endereço físico. E aqui tem, por exemplo, ó, 001 E3, qualquer coisa. Isso aqui é um qualquer coisa. É considerado um telefone da Siemens. O 0036B é considerado um telefone da Cisco. E por aí vai. Então, quando se plugar um telefone desses numa porta de um switch que tem voice VLAN, ele vai detectar isso e já vai configurar, por exemplo, como eu coloquei no outro caso lá, a VLAN de voz nessa porta. Normalmente marcada como tagged. Mas pode ser configurado manualmente também, certo? Mas é uma funcionalidade que tem em switches atualmente aí. O que é o Kill and Kill? Isso aqui é algo relativamente novo, certo? Ele se refere a uma técnica de encapsulamento de VLANs. Não é muito comum em redes corporativas, certo? Que possuem um mesmo gerenciamento. Mas é muito comum em redes de provedores, em redes onde tu tem que compartilhar VLANs com terceiros. Então, olha só. É a capacidade de empilhar VLANs uma dentro da outra. Então, quando tu usa duas tags, tu vais ter a possibilidade de usar uma VLAN dentro da outra. Então, imagine que eu tenha que fazer a passagem de uma VLAN de um cliente e a VLAN já existe na rede. Não é possível mais usar. Então, como é que eu faço? Eu encapsulo ela dentro de outra VLAN e eu consigo transferir. Ah, mas eu poderia usar uma VPN, um túnel, etc. A questão é, tu vai ter que usar mais recursos que o necessário, de forma que tu não precisa. Então, com essa questão de encapsulamento, tu consegue ter aí 16 milhões de VLANs. Por quê? Porque tu vai ter 4.096 vezes 4.096 VLANs possíveis. Então imagina só, a VLAN 1 existe em qualquer dispositivo, certo? Imagine que tenham dois clientes que vocês têm que passar a VLAN 1 deles, e não é a mesma VLAN, certo? Pô, são gerenciamentos diferentes, não tem nada a ver. Você tem que passar na infraestrutura da rede que vocês administram. Como é que tu vai fazer isso? Bom, tu vai encapsular a VLAN 1 desse primeiro cliente na VLAN 200 e do outro cliente na VLAN 300.
Quando passar na tua infraestrutura, vai passar como VLAN 200, VLAN 300. Quando for em direção aos clientes corretos, vai desencapsular isso e vai chegar a VLAN certa. É assim basicamente que funciona. Então o negócio é mais ou menos assim. Ó, aqui tem um cliente com a VLAN 200, outro com a 300. Então pode-se usar uma VLAN de serviço aqui, onde esse 200 está encapsulado. Aqui, no mesmo caso, o 300 está encapsulado aqui. Passar na infraestrutura toda e quando for a conexão lá na borda, tu podes enviar a VLAN correta ou até aqui na ponta ter também configuração para extrair lá na ponta. Mas o caso clássico aqui é, pô, a VLAN 1 tem nesse cliente aqui e tem nesse cliente aqui. Como é que eu faço para passar esse cara? Eu poderia passar assim, ó. VLAN 201, 301. Eu quero passar essas duas VLANs aqui. Então isso seria encapsulado na 400, na 500. E lá no final sairia VLAN 1 aqui e VLAN 1 aqui. Legal, né? Interessante. Bom, então assim, ó, para haver comunicação entre as VLANs, tem que haver roteamento. Porque são redes diferentes. São endereços diferentes, né? Logicamente diferentes. Elas não se enxergam, são domínios de broadcast diferentes. Então elas ficam isoladas. Então não adianta eu pegar um equipamento que está na VLAN com um endereçamento, por exemplo, 92.68.0.10 e nesse mesmo switch eu tenho uma outra VLAN que está um endereçamento 92.68.3.15, eu modificar esse valor no 92.68.0 e eu botar um IP da outra VLAN, botar 3, por exemplo, não vão se achar. Porque eles ficam isolados completamente dentro do switch. Quem manda é o ID da VLAN. Porque tem um índice que faz isso. Esse índice que separa os endereços físicos para não se comunicarem diretamente. É assim que vai funcionar. Ó. Então imagine que aqui, ó, essa VLAN 20 e a VLAN 30, esses endereços que estão aqui, se eu fizer um ARP na rede, se eu fizer um broadcast, eu não vou encontrar esses outros aqui. Por quê? Porque tem um separador, que é a identificação da VLAN. Tá, e como é que eu faço para esses caras se comunicarem então? Eu quero que eles se comuniquem. Eu quero dar um ping dessa máquina aqui para essa outra. Bom, para isso acontecer, tem que haver um processo de roteamento. Então, o roteamento entre VLANs, existe uma forma de fazer, tem um nome chamado Router on Stick, que seria um roteador no palito. E eu vou mostrar por que isso aqui, qual a necessidade disso. É o uso de interfaces virtuais para fazer isso aí. Isso lá do roteador, ok? Então tu liga uma única interface física e tu faz o resto das configurações usando interfaces virtuais, cada uma para uma identificação de VLAN. Fisicamente é uma única porta com a velocidade da própria porta. Mas logicamente tu está passando pacotes que não se enxergam entre si. Eles só vão se enxergar no processamento que vai acontecer no roteador. E aí aparece a figura desse cara aqui, ó. Switch Layer 3. O que é um Switch Layer 3? Ele é um switch mais um roteador. E aí começa a ficar interessante a questão de tu poder fazer o roteamento junto com o switch. Porque o desempenho vai ser muito melhor. Tu não vai ter a necessidade de criar essas interfaces virtuais aqui e serem fisicamente limitadas pela velocidade da porta. Porque isso vai ser feito internamente ao switch. Então olha só, aqui tem um caso de uma configuração, ó, onde tem 3 VLANs, VLAN 200, 300, 400, ligados num roteador aqui, que está ligado num switch. Então, esse roteador poderia ter só
só um cabo de rede aqui. E a configuração feita no roteador, tu terias aqui, na verdade, a possibilidade de passar essas velãs todas marcadas, chegar no roteador e haver roteamento aqui. E aí o probleminha maior é, o pacote entra aqui, é feito o processo de roteamento e ele volta por aqui. Então se a minha porta aqui, ó, for 100 megabits, para mim fazer roteamento entre essas velãs aí, o máximo que eu vou ter de vazão, tipo, esse host A aqui por esse host C, será a velocidade dessa porta aqui, ó. Isso é um problema de usar router on stick. Tá, mas eu poderia usar então várias portas desse roteador aqui. Se eu tivesse possibilidade de ter 3 interfaces de rede aqui e ligar 3 cabos de rede, bom, mas o problema é que eu não tenho isso no roteador aqui. Agora, se eu pegasse esse roteador e botasse junto aqui dentro, como funcionalidade do switch, aí tu teria algo parecido com isso aqui. Tu teria uma interface máxima de velocidade para cada um. Mas vamos lá. Então, eu consigo usar roteamento sem interfaces virtuais. Vou dar um exemplo aqui com o equipamento Cisco. Olha só. O problema aqui de cara é o seguinte, ó, eu tenho 2 VLANs. E eu tenho 2 interfaces de rede. Cada uma delas está configurada com um IP para ser gateway dessas VLANs aqui. Sem problema. Aqui está configurado como acesso, aqui como acesso, tudo certo. Aqui está como porta acesso, ou seja, untagged, né? Eu não tenho marcação nas portas aqui, o roteador está funcionando como se fosse um PC aqui. Só que é o seguinte, eu uso uma interface por VLAN. E se eu tivesse mais uma VLAN agora aqui? Digamos, a VLAN 40. Como é que eu ligo aqui? Se eu não tenho mais interfaces físicas nesse roteador. Aqui tem a configuração, certo? Usando o roteador de Cisco. Então tu vai usar a interface, vai botar o IP dela normal, como se estivesse fazendo configuração sem VLANs. O que tem diferente disso aqui? A gente pode usar com interfaces virtuais, que é aquele router on stick. Olha só, eu tenho uma única interface aqui. A configuração aqui é uma porta tronco. Então eu vou passar apenas um cabo aqui, uma interface. E eu vou criar subinterfaces ou interfaces virtuais. Que é isso aqui, ó. Esses são os comandos da Cisco, mas vou mostrar depois em Linux também, certo? Então tu vai ter aqui, ó, configuração da VLAN 10. Normalmente se usa o nome da interface aqui com a mesma marcação. O endereço IP. VLAN 30, o endereço IP. E é isso aí. Então, o que vai acontecer? Os pacotes vão ir em direção ao roteador, vai ser feito o roteamento, vai voltar por aqui mesmo. Tem uma limitação física desse enlace aqui. Então, como é que se cria uma VLAN, né? Pegando aqui o gancho desses comandos no Cisco iOS. Como é que se cria isso aí? Tu cria sempre uma VLAN pela identificação dela. Isso aqui é o VLAN ID. Nesse caso, está criando a VLAN 2. E aqui está se botando um nome na VLAN. O nome só tem representação para nós, humanos aqui. Não faz diferença, isso aqui não passa na rede. É só para tu ter uma referência. Depois, como é que tu define uma porta de acesso? Tu escolhe a interface, aqui no caso, interface 9. Tu muda ela para o modo de acesso e tu define que a VLAN vai ser a VLAN 2. É bem fácil de fazer. Em relação à porta tronco, então aqui está escolhendo a VLAN, a porta 7, desculpe. Define a porta como trunk
No caso da Cisco, por padrão, ao definir uma porta trunc, todas as VLANs criadas, todas as VLANs que são criadas nesse switch, podem passar nessa porta. Mas tu tem comandos específicos. Por exemplo, aqui eu já estou permitindo que passem todas. Ó. Mas eu poderia botar aqui, em vez de all, poderia botar só a VLAN 2. Então nessa porta trunc aqui passaria só a VLAN 2. Ou a VLAN 1, 2 e a VLAN 30. Bom, aí se define dessa forma. Exemplos em Linux. Então, com o utilitário vconfig. Para tu adicionar uma interface virtual. Então, em cima da interface ETH1, interface física, estou definindo o ID 10. Depois de criar essa interface, ela vai passar a se chamar ETH1.10. Aí tu bota o IP nela. Deu, tá feito. Isso aqui é o mesmo esquema ali usado nos roteadores da Cisco, só que em Linux. E aí, para remover, por exemplo, a interface virtual, vconfig ren e o nome da interface. Então, é tranquilo de usar em Linux VLANs. Com o utilitário IP, muda um pouquinho a sintaxe aí. Então, aqui está se adicionando marcações, né, da VLAN 100 na interface ETH1, criando a ETH1 100. Então, IP link, add, link ETH1, o nome ETH1.100, tipo VLAN e a identificação 100. Isso tudo aqui era feito dessa forma aqui. Só, claro, mudaria para o 100 aqui. E aqui para remover essa interface, IP link delete, né, ETH1.100. Bom, considerações finais então, né, pessoal, sobre essa introdução, assim vamos dizer, né? Não dá para dizer que isso aqui é algo completo, né? Mas assim, ó, é o fundamental. É o que precisa saber para se ter noções boas sobre o que são VLANs, né? E uma dúvida que surge assim, para que serve VLAN? Isso é essencial para a administração e segurança da rede. Porque tu consegue isolar os segmentos de rede. Então imagine, eu vou isolar o segmento de rede dos meus clientes do pessoal da contabilidade da minha empresa. Pô, tem que ser separado isso. Por quê? Alguém bota um compartilhamento ali no Windows e uma pessoa de fora vai ali e acessa. Ah, mas eu posso botar um firewall na máquina. Cara, olha o trabalho que é isso. Sempre tem que focar em coisas centralizadas, né, na administração de redes. Nunca na ponta do usuário, sempre central, ok? E fazer, por exemplo, a administração dos problemas mais simples. Ah, eu estou com um problema numa das VLANs. Legal, tu já sabe que essa VLAN está num prédio, está num andar, ela é para um uso específico, do que o teu problema na rede toda. É muito mais difícil de tu tratar. Mas olha só, tem alguns detalhes aí. Deverá haver um planejamento bem feito, certo? Do endereçamento e identificação de VLANs. Então, tem um endereçamento lógico, IP, falando aqui, em relação a VLAN. Evitar fazer passagem de VLANs de portas-tronco entre prédios que não tem nada a ver um com o outro. Então, tem que ter um controle, certo? A gente tem que administrar isso de forma correta. E o planejamento é o fundamental, certo? Até para identificar os IDs das VLANs. Facinho, uma quantidade grande de VLANs se perder nisso. Então, atualmente, a funcionalidade de VLAN está disponível em qualquer suíte gerenciável. Não somente o uso de VLANs, né? E aí só uma observação, mas tem diversas outras funcionalidades de suítes que podem ser usadas para melhorar a administração de rede. Como é que a gente faz o entendimento disso? Realizar teste de bancada, né, das configurações dos suítes, é um processo assim, ó, fundamental. Então, liguei, fiz uma configuração, botei em produção. No outro dia dá um problema. Perdi o acesso ao suíte, como é que eu faço? Esse tipo de coisa tem que ser validada antes, certo? Essa é a regra de ouro da administração
de redes, certo? Evitar surpresas indesejáveis, quando possível, obviamente, né? Nem sempre é. Então é isso, pessoal. É uma breve introdução aí sobre VLAN. Acredito que será bastante útil para vocês. E procurem explorar os equipamentos, os dispositivos que vocês têm, as funcionalidades talvez que resolvam os problemas já estão com vocês. Falta ativá-las, né? Então fica a dica.